Olá, aqui é o podcast Angélica Lira e hoje estou com uma convidada mais que especial. E é a delegada titular de Juquitiba e delegada de polícia assistente da Delegacia do Meio Ambiente. Porém, agora eu vou dar voz a quem realmente sabe da carreira dela. Michele Santana. Muito obrigada, Do- muita honra estar aqui no seu podcast, até que enfim a gente conseguiu um tempinho para estar aqui, pelo prestígio, te prestigiando. Imagina, doutora, obrigada. Não, mas eu estou muito feliz, né, de realizar um podcast aqui, feminino, É, para falar um aham. pouquinho da carreira policial Isso. e a gente conversar um pouco sobre o dia a dia da mulher na Nós polícia e queremos também. saber tudo de você, porque, assim, a gente, fica, se imaginando, né, com empoderamento, né. Eu acho que você traz muito disso para nós, então nós estávamos ansiosos para ter a doutora Michele aqui, e a nossa primeira perguntinha é sobre a trajetória profissional tua. Como que foi que você se descobriu dentro dessa área, dessa profissão? Olha, minha trajetória, assim, é uma, para mim, muito marcante. Às vezes eu olho para trás e nem acredito, né, que eu consegui chegar onde eu cheguei, por ser É. uma pessoa que vem de uma família simples, né, Uhum, tive muita dificuldade no nos estudos, uhum. né. O pessoal, assim, não sabe, mas para ser delegado você precisa ser formado em direito. Eu Correto. somente consegui fazer a faculdade de direito com 28 anos, terminei com 33, então assim, Uhum. né, não que é correto, né, não tem idade para o estudo. Correto. Mas assim, foi difícil, mas eu olho pra trás, assim, às vezes é um piscar de olhos, né, a gente olha Uhum. pra trás, assim, a vida é um piscar de olhos. Basicamente, né, iniciei minha carreira como escrivã de polícia, Sim. na Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, fiquei, 15 anos na carreira, desde 2002 até 2017. Esse Nossa. período foi muito importante, sou muito grata, né, ao que o escrivanato pôde me proporcionar, Onde que porque foi, foi no doutora? Taboão da Serra. Eu Ah, fiquei lá, eu finquei em Taboão, né, criei raízes lá. tá. Então, o escrivanato me possibilitou muito trabalho, que é muito Muito, né. oneroso, mas é o que eu pude aproveitar ali, né. Uhum. Então, foi meu momento que, eu pude estudar naquele período, porque naquela É época verdade. a Polícia Civil, a gente ingressava com o segundo grau, então eu ingressei com o Uhum. segundo grau. Foi o meu primeiro concurso, a primeira vez que eu passo, tive êxito em passar no concurso policial com o segundo grau, em 2002. E ali fui indo devagarzinho, só que de 2002 para 2008, né, Aham. fiquei naqueles 6 anos, e em 2008 entro na faculdade, Tá. na época era FTS, mandar um abraço pro doutor Joel. Doutor É. Joel, um abraço, que na época era o dono da faculdade, depois ela foi vendida para Anhanguera, Tá. né, finalizou-se ali, e aí quando eu, termino a faculdade em 2013, salvo engano, julho, Uhum. antes um pouquinho eu presto a OAB, Uhum. tenho, mais uma vez, sou abençoada porque passo no exame, acho que eu passei no nono semestre, foi nono semestre, antes de Nossa. terminar a faculdade, porque são 10 semestres, né? Sim. Direito são 5 anos, 10 semestres, gente. Então, assim, no nono eu passo na ordem, e aí eu falo, meu Deus, o que que eu vou fazer? É. Preciso fazer mais alguma coisa. Aham. E aí eu emendo um cursinho, não sei se eu posso falar aqui, eu Pode, emendei claro. o cursinho da Másio, fiz 6 Tá. meses só para carreira policial, que era de delegado específico. Aham. E ali eu já inicio a minha preparação. Apesar dos 6 meses, eu tive que estudar sozinha, Hum. né, porque 6 meses, assim, o concurso se estendeu. Nossa. E ingresso ali faço a inscrição, me esforço muito, muito, muito para a Nossa. primeira fase, porque o concurso de delegado de São Paulo é muito concorrido, né. Eu Muito concorri com concorrido. muitas feras ali, o pessoal da minha turma, um abraço ali. Pessoas que Tudo. estudavam para ser juiz, promotor de justiça, pessoas que vêm de outro estado, que estão naquela saga ali de estudo, né. Aham, Eu acho que eu devo o sucesso, assim, lógico que é pelo empenho, né, aham. mas pela persistência e também por quê? Porque eu já emendo, eu saio da faculdade e eu não paro de estudar. Perfeito. Então, tudo que eu consegui captar de estudo jurídico ali, eu Uhum, já estava trazendo da faculdade, do exame da ordem, aham. do cursinho. Então, assim, foi um conjunto, né, de estudos que me proporcionou. E assim,
já era escrivã. Então, Tá. o máximo que eu conseguiria na carreira era o cargo de delegada, né? Tá. Não, né? Até por uma questão financeira, né? Sim. Melhorar a questão financeira e tal. E ali eu tinha um sonho, né, Angélica? Meu sonho era ser mãe. Então, assim, Então, calhou com essa época. então, assim, eu coloquei na minha cabeça, ou eu passo, ou eu passo. Tá. Foi isso. Eu tenho que passar, porque eu quero melhorar de salário. Tempo. E o tempo, né, biológico da mulher, Exato. né? 33 termina a faculdade, então, assim, era tudo ou nada. Nossa. Então, para mim, era tudo ou nada. Era, né, o dia tem 24 horas. Então, eu fazia o dia ter 28 horas. Meu Deus. Não sei como. Não sei como. Eu não consigo. Era o foco, Era o o foco, a objetivo. persistência, era o objetivo, né? Então, assim, quando eu passo na primeira fase de delegado, né? Porque eu falei, Deus, me ajuda. Aham. Né? Eu agradeço muito a Deus, porque a gente se agarra em fé, né? Passei Claro. por muitas situações, assim, falar, nossa, conseguiu. Não foi fácil. Passei por muitas situações também dentro do concurso, né? Nossa, os perrengues, né? Os perrengues, assim, que nem eu, até dengue eu peguei. Até dengue, até perrengue e dengue. Perrengue. Então, assim, eu acho que era pra mim, né? Era destinado, mas eu fiz por onde? É uma questão de esforço. Muito. A gente se apega a Deus, né? Algo que nós somos iluminados, mas tem que fazer por onde? Exato. Então, ali, quando eu me esforço muito para passar a primeira fase, Uhum. que são as questões lá, que era a banca era a Vunesp, né? E ela é difícil, né? Então, e eu concorrendo com aquele monte de gente, a primeira vez, eu falei, gente, me ajuda, Jesus me ajuda, porque eu preciso ser Tô mãe, aqui. e se eu não conseguir, vai ser quando, né? Porque até vir um outro próximo, até eu continuar a preparação, Aham. então eu fui muito determinada. Nossa. Foi muito divino. Nossa. Foi divino, assim, eu falo que foi divino. Então, ali eu vi que era a minha motivação. Tá. Com a minha perseverança, né? Eu dona de casa também, deixei um pouco a parte de dona de casa de lado, porque ou estudo, né, sábado e domingo ainda, eu era escrivã, então eu tinha que trabalhar. Aham. Eu não tinha como não trabalhar. Correto. Eu não tinha, né, assim, ó, eu Eu trabalho, posso ter essa oportunidade de eu só tinha que estudar. trabalhar, Não. eu tinha que estudar, então a parte à noite, né, que eu era escrivã de chefia, então eu tinha que Uhum. trabalhar, eu tinha que estudar, pelo menos na parte após, né, o expediente, Sim. e os finais de semana. Nossa, é aquela Então era carreira difícil. da mãe, né? Era Da muito mulher, difícil. da guerreira, da... Aí eu ainda não era mãe, né? Eu ainda, né, mas a possibilidade já estava ali, né? já falei, eu vou ser. Você cocriou já, Eu né? já estava visualizando, e todos Aham. sabiam, né? E aí foi muito legal, porque quando eu tinha a expectativa de que eu fui bem na primeira fase, Ah, aquilo foi muito legal. Eu falei, gente, será que eu não lembro quanto minha pontuação, se foi 78, 79, né? Porque eu não fui a melhor, também não fui a pior, eu acho que tá. fui mediana ali, né? Mas dava para ir para a segunda fase. Isso, aí quando saiu meu nome mesmo ali, saiu no Nossa. Diário Oficial, ai, eu fiquei super feliz, eu não estava acreditando. Na verdade, no dia, né, um amigo Aham. meu, eu fui olhar o diário, eu não achei meu nome. Aí eu já Não fiquei, enxergou. não enxerguei, a verdade foi essa. E aí, né, uma pessoa falou, olha, tem certeza? Me ligou, falou, olha, seu nome tá lá. Era 2 Micheles. Mandar um beijo pra Michele Migliorini, que a delegada também se formou. Ah, é? Só tinha 2 Micheles na minha turma. Ah, Eu não consegui enxergar meu nome, de verdade. passou reto. Passou reto. E aí, depois eu voltei e falei, meu nome tava lá. E aí eu vivi aquela turbulência. Porque eu falei, gente, eu vou pra conseguir a primeira, agora eu tenho que me esforçar pra prova escrita. Tá. Porque na minha época, foi a primeira vez que foi colocado peça, não tinha peça, como prova do exame da OAB, né? Primeira Tá. fase, segunda, então não tinha. Todas as fases eram eliminatórias. Nossa. Então eu vivia assim, tipo assim, uma expectativa de cada fase superação total. E eram dias diferentes. Eram dias diferentes, porque Nossa. os estudos são diferentes. O coração... Porque a primeira fase é saber letra, lei, né? Uhum. Saber a lei seca, vamos dizer assim, Uhum. para você acertar. A segunda fase, que são perguntas Uhum. e peça, você tinha que saber mais o conteúdo. Correto. Então você tinha que saber mais teorias, né? E eu tinha praticamente um mês para estudar. Nossa. 1 mês ou 2. Aí sim, eu tirei férias, porque eu tenho férias acumuladas até hoje. Nossa. Nunca tirei férias para viajar. Espero que hoje eu, mais tranquila, consiga, né? Que bom. Para aproveitar com a minha filha querida, que ela se Ah. materializou. Aline, te amo, a mãe te ama. Ai, que linda. Todo podcast que eu faço, eu falo,
nome dela. Beijinho da tia, Aline. Mamãe, te amo, eu te amo, linda, maravilhosa da mamãe, maravilhosa, gostosa, eu te amo. Ela é uma fofa. Ai, com certeza, né? Né, toda mãe acha que seu filho, né? Não, mas é maravilhoso. É maravilhoso. ter filho. Então, aí eu fui vivendo aquela fase, aquela segunda, aí tinha a prova física. Eu, assim, Nossa, prova física. ela eliminatória, que era barra, abdominal, corrida. Nossa, Michele. Não foi fácil. Eu me preparei com... eu tentei depois que eu passo na segunda, eu lembro que naquele dia eu fui a última a sair da Cadepol, né? Nossa. Muitas histórias aí, secundárias aí. Mandar um beijo pra Patrícia Chalfun, também delegada, né? A gente tem uma mini história lá. Né? Ela é uma querida, que a gente se encontrou lá também. Muitos colegas, né, que Sim. conseguiram avançar e também passar aí na carreira, né? E ali depois veio viver aquela expectativa de se passou ou não. Ai, fiz a peça direito. Será que eu acertei a peça? Eu lembro que eu fui a última a sair. Saiu uma bolinha em mim. Saiu, sabe, bolinha assim de nervoso De no rosto. nervoso, você teve uma reação alérgica. Eu tive uma reação. Acho que saiu tudo também. Saiu tudo. Aí vivi aquela expectativa. Depois consegui passar. Teve a prova física, teve a prova psicológica. Ah, tem mesmo. Né? E não é fácil essa prova não é fácil psicológica. Nós ficamos... Tem muita gente que é reprovada nessa prova. prova. É o treino, né? Isso, mas é o treino também. Eu tentei treinar, mas não adianta. Por exemplo, eu tô aqui, mas tô um pouco nervosa. Mas você imagina, é a prova da sua vida. Exato. Eu falava, Jesus, me abençoa, me ajuda, não me deixa cair, sabe? Então, na prova psicológica, eu também chorei muito. Marina, beijo, te amo, linda. A nossa delegada, ajudou a Marina, que eu lembro que a gente saiu da prova, sentamos na escada e começamos a chorar. Ai, não passamos. A Marina... Psicológico não tem nem o que passar, beijo, Marina né? Curso, doutora Marina Curso. Hoje, mandar um beijo pela nova mamãe do pedaço, também tá aí. Parabéns. Uma maravilhosa. Tá chegando aí um bebezinho pra ela. Você vê, né? Cada fase vai vivendo com alguém. Exato. E também teve a fase oral, né? A prova oral. Nossa, é muita coisa. Na prova oral, gente, ai, nem me fale, assim, porque até meu telefone tocou. Eu fui tentar desligar o telefone, porque telefone de polícia a gente não desliga. É verdade. Por mais que a gente tente dormir, ele nunca foi desligado, assim, plenamente. Ele não dorme. Ele não dorme. Então, telefone de polícia não dorme, né? E eu fui tentar desligar e não conseguia desligar. Na verdade, eu achei que eu tinha desligado. Porque eu nunca desliguei. Talvez não. Então, eu achei que eu tinha desligado, tocou, fiquei bem nervosa. Acho que eu até poderia ter ido melhor na minha prova. Até porque eu gosto de falar, de me comunicar, mas eu dei uma travada. Por causa do telefone. E não era só isso, nem foi por isso. É porque uma semana antes, eu peguei dengue. Você tava abalada, tava com eu peguei dengue. Eu peguei dengue, eu não sei como. Então, assim, eu tinha que... Você ainda não estava totalmente recuperada. Eu tinha que me dar o máximo ali pra fazer uma prova oral com todas as matérias. É uma banca, né? Ainda bem que não era física. Ainda bem que não era física, Mas, assim, emocionalmente, assim, né? A gente já tinha passado, era prova oral. Então, assim, eu tava numa situação... Você vê, né? Como que a gente fica fragilizada. Demais, né? Fica fragilizada. E o corpo, né? Atingiu o meu corpo. E a gente já aquela expectativa de querer passar, né? De dar o melhor de si. Mas eu acho que dentro do meu quadro físico, psicológico, né? Sim. E na banca ali, ver você sendo, né? Avaliada, julgada. Totalmente avaliada. E não tendo como escapar. E as perguntas são assim, dinâmicas e vai mudando, né? Eu lembro processo penal. Nossa Senhora. Código... Gente, então... É difícil, né? Muito. É muito difícil. Eu não sei se eu conseguiria. Nossa. Eu não sei se eu conseguiria, né? O que eu consegui, assim, passar pelas... Mas o que eu posso levar comigo é, assim, e passar, que foi muita perseverança, né? E muita fé. Eu me agarrei muito em Deus. Eu acho que teve muita assim, eu acho e só pra voltando, né? na prova física, quando eu passei, mas eu tive um pequeno acidente. A minha unha... Eu tive um acidente doméstico, a minha unha do dedão, acabei que eu perdi a unha. Então eu corri com a unha colada. Ai, não! Então toda fase eu vivi um perrengue. Um perrenguezinho, tinha um... Então assim, era uma dificuldade, né?
Sim. Né? Não me deixei E abater. tudo era superação, né? Tudo era Todos os superação. momentos que você passou tinha uma. E assim, Angélica, se você conversar com cada candidato que passou, Sim, também viveu isso, tá. né? Viveu ali no seu mundo alguma dificuldade. Vou ter uma história para contar. Aham. E a minha história, eu tento contar até de uma forma bem humorada, Tá. mas viver Não, mas ela... dá pra sentir, assim, o porque era tudo ou esforço nada de para tudo. mim. Eu queria ficar grávida. Eu queria ser mãe. E o meu corpo, né, biologicamente, ali com 33, 34, né, a gente, né, era, né, na época eu era convivente, né, Sim. e eu fui convivente 22 anos e tal. Então, assim, meu sonho era ser mãe. E Eu acho que eu coloquei o meu sonho de ser mãe na frente de tudo. Só que eu queria melhorar a minha condição financeira. E para mim melhorar na Você carreira era- era virar delegada. Essa é a verdade absoluta que eu posso falar, Que legal, já era um né? objetivo teu, assim, Né? totalmente determinado, Totalmente né? determinado, porque depois que a gente passa essas fases e nós somos empossados, né? Aham. Tem a posse, né? Pelo governador, tudo é muito um ato muito bonito lá. Uhum. Depois a gente vai para a academia de polícia Nossa. e a gente também tem que passar. Aqui é a Todas as Cadepol, provas. né? Todas as Quem provas. tá aqui em São Paulo, né? Aham. Ali fica na USP, pode o campus, né? Mandar um beijo ali para a doutora Márcia Ruiz, que é a nossa diretora. Ah, que Hoje é uma legal. querida, uma doçura. Tanta Aham. gente boa que passa na nossa vida, né? A gente Aham. tem que enaltecer essas mulheres, né? Você vê, eu falei em nome de várias delegadas aqui. Maravilhoso. Tanto contemporâneas quanto antigas. Isso. Mandar um abraço para a doutora Raquel Galinatti, minha amiga, né? Nossa. Ela foi presidente do sindicato, ajudou nossa turma lá. Que legal. Hoje, né, ela é diretora na Depol do Brasil. E uma delegada maravilhosa. Tantas outras. Então você vê a história de N mulheres, né? N mulheres aí que lutaram, né? Lutam, né? Pelo bem. E é sobre isso que a gente está É. aqui, porque assim, a gente não fica sabendo tantas histórias assim. São muitas histórias. E são as histórias também de outras mulheres que fazem da polícia, não só de delegadas. Isso. São as escrivãs, as investigadoras, Exato. né, tantas carreiras, carcereiras, agentes policiais, de telecomunicação. Correto. Então, assim, é muita mulher que faz essa polícia civil, né? Sustenta a polícia civil. Funcionar todo o sistema. Isso. Né? E assim, eu jamais vou colocar que os homens estão lá. A maioria são Aham. homens, mas eles são a força, né? Aham. Então, assim, a mulher tem, né, até charmoso, né? Soa charmoso. Uhum. Apesar de quando a gente olha, aparentemente fala, nossa, mas é muita responsabilidade. Nossa. E é muita dedicação. Assim, é uma responsabilidade imensa para todos nós. Todos, né, que formamos o time. Tá. Né? Eu me considero, assim, que eu faço parte de uma divisão de tarefas. Entendo. Né? É lógico que o delegado, ele, né, coordena ali, né, toda a polícia, é um líder, mas todos somos líderes. Tá. Todos ali com a sua na divisão de tarefas. Uhum. É o que fortalece a polícia, né? Tá. Seria até arrogante falar que não, nós somos uma equipe. Se tem um sucesso é porque todo mundo trabalhou. Perfeito. Todo mundo se dedicou. Não existe isso, né, algo individual. Tá. Não existe individual. Se eu tenho um bom tira, Uhum. o escrivão também, né, e todos Sim, ali, sim. porque no fundo todo mundo pode fazer a mesma coisa. Tanto registrar a ocorrência, tem uma portaria que fala que todo mundo pode fazer. Registrar e sair para diligências fora. Então, assim, é uma equipe. Né? Tá. Se há um sucesso na investigação, que a gente chega lá à autoria e materialidade do crime, é um conjunto que todo mundo participou. Entendi. Eu excluí o homem ou a mulher, né? Porque a gente tá falando... É legal a gente falar das mulheres, porque pra mulher é muito mais difícil o mercado de tudo. Mas, assim, não posso cancelar, né? Não. Ou retirá-los desse cenário. Exato. E como que é ser, no caso, a líder de todo esse conjunto de pessoas? Como que funciona isso no dia a dia? São muitas demandas? A demanda é 24 horas, né? Tava vindo pra cá, já tem demanda no final de semana. Então, assim, é o que a gente escolheu. Tá. Eu tenho assim... Eu coloco muitas vezes o profissional acima do pessoal. Tá. Então, se vai importar um sacrifício de horas, de dias, de fome, de dedicação e tudo, eu vou colocar acima. Posso estar errada. Eu tenho que ter um equilíbrio. Tá. Mas a gente tá num cenário policial que a gente assume a responsabilidade do outro. Tá. De, né,
você pode vir no distrito para registrar Uhum. uma ocorrência de roubo, de furto, de violência doméstica, Uhum. né, homicídio, morte, ocorrências não criminais. Uhum. Então, assim, eu até falo, olha, a pessoa não é um número, não é um RG. Tá. Ela é uma pessoa, ela existe, ela tem uma história. Uhum. Como é que, às vezes, para você é algo simples, para o outro não é. Perfeito, perfeita a colocação. Então, como é que, às vezes o pessoal fala, olha, como é que eu vou ouvir, por exemplo, fazer um atendimento de uma mulher. Uhum. Às vezes ela quer conversar comigo, ela fica 1 hora ou 2 conversando. Nossa, que interessante, né? Ela quer falar da vida dela, não só a mulher, mas a pessoa. Senhores de idade, né, que às vezes são vítimas de estelionato, né? Sim. Acaba sendo ludibriado. Aliás, estelionato é uma coisa que hoje tá aí demais, né? até por causa da internet, né? Os crimes eletrônicos, assim, todos podemos ser. Uhum. Já usaram meu nome, sabe? Então, assim, Nossa, é estamos verdade. todos sujeitos, né? Até porque agora é um campo aberto, né? Então, Total. nossos dados são em fontes de dados abertas, né? Uhum. Então, assim, mas independente disso, a pessoa quer conversar, né? Ela chega na delegacia, ela quer conversar. Ela quer uma atenção, ela Então, quer aquele cuidado, né? a liderança, eu acho que tá primeiro na empatia de você se colocar no lugar do outro. Do funcionário, no lugar das pessoas, dos munícipes. Então, ali começa a liderança. Perfeito. Né? Nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Ontem, domingo, mandar um abraço pro pessoal de Juquitiba, Rabelo, Alexandre, né, os braços direitos, doutor Sampaio, que me deu a oportunidade, meu seccional, né, me deu esse presente de estar titular, né? Eu não falei aqui minha trajetória nas delegacias que eu passei, mas posso voltar aqui no tempo. Então, assim, porque a liderança, eu fui escrivã de polícia, e quando eu fiz a academia de polícia, que é a Cadepol que eu citei aqui, no final das provas, eu fiquei em primeiro lugar. Eu fui mediana, mas a gente fez um provão. Ai, tô admirada, então, somando todas as notas, eu nunca fui a melhor, viu? Melhor tem gente mais inteligente que eu lá, tenho certeza. Primeiro lugar, mas eu me senti tão abençoada, porque eu pude escolher o lugar. Porque eu queria voltar para minha região justamente para ser mamãe, né? Gente, deu tudo certo. Conspirou. Nossa. Conspirou. Nesse jogo, acabou conspirou. Essa eu pecinha. Quis tanto, assim, eu pedi tanto a Deus. Porque, assim, por exemplo, a nota possibilitava eu escolher o lugar. Então, eu podia, se eu tirasse, eu podia ir pro interior, né? Sim. Eu podia ir, né? Hoje eu sou Demacro, nunca saí do Demacro. Tá. Né? Então, eu escolhi a minha região, né? Tá. Por coincidência, também era o doutor Sampaio, que era o seccional. Um abraço, doutor, que me ajudou também. E porque eu fiquei em primeiro lugar, então eu podia escolher Decap, que é capital, podia escolher Demacro ou interior, né? Assim, dentro do estado de São Paulo. Porque ia ficar um pouco ruim, né, a logística, né? Eu morar em São Paulo e tá, né? Então eu tinha que estar perto ali para minha rede de apoio, né? Porque o sonho era ser mamãe. Não deixamos ainda. E ali eu escolhi Itapecerica da Serra. Perfeito. É a vaga que tinha dentro da seccional, né? Hoje eu sou titular em Juquitiba, que também é dentro da nossa seccional Tabuão. Tá. Né? Mas eu escolhi trabalhar ali, fiquei 5 anos no plantão, 3 anos no plantão, depois eu fui 2 anos assistente, delegada assistente. Aí, gente, só para vocês entenderem, não que eu dei uma pausa, mas eu fui convidada a ser secretária de Segurança Pública em Taboão da Serra. Meu então Deus. Eu fiquei 1 ano e 4 meses. Você fala, ai, que louca, saiu da polícia. Não, pediu a licença que honra. que é afastamento, né, sem remuneração. Fiquei 1 ano e 4 meses. Comandei lá a guarda de Taboão, fui muito feliz, uma experiência assim, sabe? Deixei amigos, colegas, assim, eu torço pela Guarda Civil, né? Guarda Civil, né? Que é a nossa Polícia Municipal, que tá aí na PEC aí, da segurança aí para, né, se tornar aí, de fato, ser sedimentado, né? Um papel que eles já fazem de segurança pública efetiva, né? Dia a dia aí para as pessoas. Então eu tive essa não pausa, né? Uma forma de pausa que eu achei que ia ser uma experiência importante e eu não poderia perder, porque eu não perco chance, né? Eu espero me aposentar para virar não. E eu recebi o convite, agradeço o convite, fui muito feliz, né? A gente sempre quer dar o melhor da gente, tentei dar o meu melhor ali num cenário todo que era ali no Taboão da Serra. Um abraço a todos, toda a Guarda Civil Municipal de Taboão, que eu sou grata até hoje, né? Eles são fantásticos. E a guarda em si, né? Tenho amigos, tanto ali na região, como a seccional abrange vários municípios, né? Sim. Então, quando eu trabalhava
já em Itapecerica, eu tive um bom relacionamento com todos, o sangue azul ali né, do pessoal de Itapecerica, em Budas Artes, né, agora, né, É também. tudo ali, né? É tudo ali, são amigos, são pessoas que são pessoal trabalhador mesmo, sabe? Exato. Que são dedicados, né? Também, assim, a parceria com a Polícia Militar. Até porque a estrutura também, vocês se juntam, né? Nós fazemos parte do ciclo de justiça criminal. Exato. Desde o atendimento na rua, que vai ser tanto pela guarda, pela Polícia Militar, nossa gloriosa Polícia Militar, dedicados, né? Sim. A policial civil, eventualmente, que é muito menos, né? Porque nós somos polícia investigativa. Tá. Mas ali começa o atendimento até o final, que é a elaboração, que é o registro, e eventualmente alguns que seguem ali, que é para o inquérito policial, né? Perfeito. Que chega ali para o delegado de polícia presidir os autos, né? Autos ou termos circunstanciados, para a gente entregar pro judiciário um trabalho que isso com o Ministério Público, né, que a gente também tem essa conexão, de entregar um bom trabalho para que tenha denúncia, para que tenha condenação. Então, se você olhar, a gente tem que estar ligado, né? Para a gente entregar um bom trabalho para a sociedade. Porque senão aquilo lá não vai virar um processo... E ser justo, né? Tentar ser justo em captar todas as provas possíveis, né? Sim, sim. Porque aquela pessoa que sofre, né, acusada, né, aquilo, tanto para a vítima quanto para quem é acusado também, né? A gente tem que ser neutro e eficiente. Perfeito, perfeito. Tá? Então, assim, aí essa trajetória que eu tava em Itapecerica, secretária, aí quando eu volto a trabalhar como assistente em Bugaçu. Tá. Mandar um abraço à doutora Lívia, querida, maravilhosa também, um espetáculo de delegada. Trabalhei lá 6 meses, então... Vou convidar todas para virem para cá. Pode convidar todas. Já está gravado aqui o nome. Isso. Então, assim, por onde a gente passa, a gente tem que deixar alguma coisa, né? Espero que por onde eu passei tenha deixado coisas boas, né? Porque quanto mais você tá em algum lugar, você tanto se chama a atenção por ser mulher, e a gente também é atacada. Muito. Institucionalmente, como mulher, e às vezes nem por homens, às vezes por mulheres. A gente estava falando antes aqui. Então, hoje, né? Então, acaba acontecendo. Exato. Então, assim, após a saída de Embu-Guaçu, né, eu fui convidada pelo doutor e assumi a titularidade de Juquitiba e a assistência da Delegacia do Meio Ambiente lá, né, com os animaizinhos. Nossa, que legal. É recente, mas é um foco que, infelizmente, acontece, né? Os maus tratos aos animais. Eu tenho e a demanda que é alta. falar que eu vi a foto de você com um cachorro, salvando ele ali, de uma situação... A gente teve uma denunciante, nos procurou, a gente registrou, né, a ocorrência, e a gente fica sensibilizado, né? Nossa, que coisa! Não é só com animal, mas com todos, né? Criança... Sim. Idosos, né? Sim, sim. São bichinhos inofensivos, que dependem do ser humano, né? Assim como a criança e às vezes os idosos, né? Correto. Que depende dos seus familiares ali. Nossa. Então, assim... bom, particularmente para quem gosta de bicho, né? Naquele dia também tinha galos, né? De rinha. A gente estava num lugar um pouco insalubre, né? Porque eu não posso, né? Dizer que, né? Para respaldar ali todo o sigilo. Certo. Mas, assim, as imagens que às vezes eu tento mostrar é pela felicidade do animal, né? Nossa, você vê? O bichinho ficou que era 2 meninas, né? O bichinho ficou tão feliz que até urinou ali. O pessoal não veio, a gente viu só a foto, assim, mas os bastidores... Foi uma alegria imensa, assim, né? Eu acredito. O bichinho ficou... E agradecer aí as protetoras de animais. Fantástico. Porque eu vou falar, eu vou falar aqui pra você, Angélica, nós não somos nada sem ninguém. Concordo. São os protetores que nos ajudam. Porque qual o destino que eu vou dar pra aquele bicho, né? Pois é. Às vezes a gente não tem, né? Tem as zoonoses, também agradeço aí a todas as prefeituras que nos ajudam sempre... efetivamente com o apoio, né, o acolhimento, né. Quero agradecer aqui o doutor Flávio Luiz Teixeira, que é o titular. Ele é o delegado titular do Meio Ambiente, também Delegacia de Embu das Artes, né, que apoia, né, porque eu sou assistente, mas ele que apoia e toda essa causa também, né, porque é importante, né, a gente trabalhar em conjunto, né. Exato. Né? Tanto o delegado, hoje eu sou titular em Juquitiba, mas o titular e o assistente, ele tem que estar em conexão, por isso que eu gosto de agradecer, eu gosto de ter gratidão. E a gente tem que dar honra a quem nos dá honra. E tem muitas pessoas maravilhosas, né, que passaram na minha vida aqui. Posso fazer o nome de 200 pessoas aqui, né? Eu vou anotar todas. Muitas pessoas especiais que
ultimamente aqui estão me dando essa força, então a causa animal é importante lá na nossa região. E acaba acontecendo em todo o estado de São Paulo, né? Lá na nossa região, você está vendo, na questão do meio ambiente, muito problema por causa das ocupações, e como que estão os morros, e essa situação de chuva, como que tá? É que assim, primeiro que, lógico que tem aí, em caso de ocupação irregular, a gente tem que acionar a defesa civil. Se Aí tiver já... os crimes de parcelamento irregular, a gente tem que apurar, Aham. entendeu? Porque às vezes as pessoas podem invadir terrenos públicos ou Uhum. privados, então tem sim esses fatos, né, que a gente também apura. Tá, mas o que eu tenho mais interesse é saber de você quando faz as suas diligências. Como que é esse projeto? Vocês organizam isso de madrugada? Como Na que verdade, assim, contando sempre com o apoio tanto do chefe dos escrivães quanto do chefe dos Aham. investigadores. Mandar um abraço aqui pro Alessandro, uma pessoa Uhum. fantástica, super competente. E a Cecília também, que está hoje lá, né? O pessoal da Dickmann também, a Daniela e todos, o nome da Daniela, né? Prestigiar todos ali, o Aguinaldo. Então, assim, toda vez quando os investigadores identificam algum crime e tal, eles fazem um relatório para nós, para o delegado, a partir daquele conteúdo que eles conseguiram identificar ou fazer conexões com crimes diversos, pode ser de roubo, de homicídio, ou qualquer fato criminoso. A gente, com base naquele relatório elaborado, nós requisitamos ao Ministério Público, né, e ao juiz, perdão, o termo correto é representamos, tá? Nós representamos por medidas cautelares, pode ser mandado de busca, pode ser prisão temporária, né? Então a gente fala medidas cautelares diversas da prisão, leia-se, normalmente mandados de busca e apreensão, pra gente legalmente entrar no imóvel, né, e fazer o que a gente tem que fazer, que é a coleta de provas. Né? Então, quando a gente tem muitos lugares, por exemplo, vamos cumprir mandados de busca em 10 lugares. Né? Então, o que a gente faz? A gente se organiza, porque normalmente tem um alvo, né? A gente não quer que aquele alvo escape. Correto. Sim, especialmente se tem uma temporária ali, né? Porque da temporária pode converter para uma preventiva, né? Dependendo ali da investigação. Então, a gente tem que ter essa organização para ter o efeito surpresa. Exato. Né? Mandar um abraço para todos, né, que participaram aí, e que também a gente contou com todas as forças de segurança, Polícia Civil, GOI, o pessoal do K9 aí, que muito legal. A Guarda também, a Guarda, né, das regiões ali. Então, você vê, é um conjunto de forças. Vocês saíram que horas naquele dia? Naquele dia nós combinamos 4h30 da manhã, porque tem que ser cedinho, porque normalmente se cumpre 6 da manhã. Então, até organizar e todo mundo sair concomitantemente. Então, normalmente as operações são assim, né? Organizadas elas devem ser organizadas, né? Normalmente a seccional também estava sabendo, né? Mandar um abraço pro Vânia ali, pro Simone. Todo mundo que estava sabendo. Então, todo mundo participa. Nosso seccional, né? Porque a gente vai fazer operação grandiosa, o seccional tem que saber, né? O nosso titular, né? E preparar tudo, preparar tudo. Então, todo mundo participa, né? Pra gente entregar ali um serviço adequado, né? No final ali do inquérito para o judiciário. Você percebeu, assim, algum aumento na criminalidade no Brasil, ou no Taboão em específico, na região de Juquitiba? Porque assim, os índices, né, a gente tenta trabalhar para diminuir sempre, identificar a autoria, né? O trabalho preventivo cabe à Polícia Militar, né? E também a Guarda acaba nos auxiliando, apesar de não ter, assim, a incumbência legal e constitucional, mas ajuda. É determinante. Então, a gente tenta, da medida do possível, né? Porque se eu conseguir prender, por exemplo, um pessoal que, por exemplo, atua no roubo, roubo aliança, roubo... Ali você pode ter certeza que esse pessoal, assim, rouba, até a gente brinca lá no jargão, cair a casa. Você pode ter certeza que muitas vezes eles praticam roubos. Quando cai no flagrante, aí vai responder aquele processo.
Aí até ele ser condenado, sofrer uma condenação, aí se ele praticar o outro, ele se torna reincidente. Tá. Então, quando a gente tira um ladrão da rua, você pode ter certeza que aquele ladrão cometeu no mínimo 2 a 5 roubos, né? Tá. Então, assim, o trabalho da Polícia Civil é esse, né? Entendi. Identificar o pós. Nós temos fonte de bancos, o banco de dados aberto, a Sim. estatística do Estado de São Paulo, então tá ali para. Eu não consigo te mensurar se baixou ou, né, ou aumentou ali, mas o nosso esforço é para diminuir. Tá. E esclarecer. Exato. Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil. Nós trabalhamos para isso. Mas o que a gente vê na prática? Como eu dei esse exemplo na prática. Às vezes a pessoa sai numa custódia, porque aquele cara cometeu várias vezes, só que ele não tem antecedentes, nunca foi condenado. Entendi. E aí o juiz também analisa a letra da lei, né? Ele analisa, olha, eu vou dar uma liberdade provisória, ou uma chance ali. Não é, porque ele também, ele atua dentro da lei, né? Sim, tem que estar. Né? Então, ali, de repente, pode se ver livre, ou os reincidentes, né? Que, de repente, pode sair, o que acontece? Porque ele é condenado e vai para o presídio. Tá. E ali a gente tem a lei de execução penal. Então, tem alguns requisitos, né? Que ele pode sair de livramento, né? Tá. E aí tem a saidinha, né? E aí naquele período de saidinha, ele cometer novos crimes, que é o que a gente briga, né? Para que seja mais enérgica, né? Sim. A lei de execução. A gente precisa rever a lei de execução penal. Senão fica saindo voltando. Porque ele tem benefícios. Não tô falando que o preso não tenha benefício, não tem o direito de ter, não é isso. Mas acaba que esse benefício para alguns, que acredito que alguns presos até utilizam e voltam, outros não, cometem latrocínio, há crimes gravíssimos, gravíssimos. Então, eu falando assim de uma forma genérica, é o sistema de justiça criminal. Você fala, é condenado, depois a condenação vai para onde? Vai para o presídio. Quem que é o juiz competente para decidir? É o juiz da execução, aonde ele está. Então, por exemplo, a pessoa foi presa aqui em São Paulo, mas ele está no presídio do interior. Então, a execução, quem vai ser responsável? Vai ser o juiz do interior pela execução. Mas já tem condenação, ele pode estar até brigando lá, apelando, né? Sim. Com algum recurso para diminuir ou ter algum benefício. Mas o juiz da execução ali vai ser o responsável por aquele preso. Tá. Né? Entendi. Então, assim, ele tem uma vida, você vê, é tão importante o trabalho policial, né? Tão importante assim, desde um atendimento, para a gente não perder uma prova, para ter uma condenação. Muita coisa. Eu não sei se você consegue mensurar, Angélica. Eu consigo, assim, eu tô vendo um monte de papel de aí, coisas, vocês fazendo. Eu tô tentando sintetizar, assim. Sim. E se cada um... passando por vários locais, vários né? locais. E se cada um fizer o seu melhor, eu tenho certeza, né, que, lógico, dentro da lei. Aí se a lei fala que tem que sair porque ele cumpriu 1/3, 1/6, ou 2/3, que é crime de... Então, vai ser aplicado. E então, por isso que a gente está concomitantemente cobrando ali de quem faz as leis, né? Exato. Né? No âmbito federal. No âmbito e federal. muitos políticos, né, que brigam por isso, né? E também tem que... Você vê como que nós estamos interligados, né? É tudo uma rede, né? É uma rede. Se não for aprovado, não tem como, além... Né? Daí vocês ficam, às vezes... Amarrados, de mãos atadas. Né? Agora, voltando um pouquinho, eu não quero perder, a Aline, quando ela veio... A Aline é uma fofa. Te amo, bebê. A mamãe te ama, Aline, porque maravilhosa. Você falou que todo esse projeto de foi por ela. Ai, Deus me abençoou, né? Assim, quando ela veio, você... A Aline, ela nasceu em 2018. Tá. Mas ela foi... eu pedi pra Deus e Deus mandou meu anjo. Tá. Então, assim, eu me preparei, né? Eu quis ter ela, fui me preparando antes, né? Você é toda planejada. Não sei se eu sou planejada, mas eu já tava me vendo, assim, uma forma, por causa, né, biologicamente, por causa do corpo da mulher. Então, assim, eu falou, eu vou ter que ter minha filha, eu queria ser mãe e tal, o meu filho, né, veio uma menina. E aí, 2018, ela nasceu em julho, né, em julho. Então, eu fiquei, acho que foi 2017 que eu fico grávida, passo os 9 meses trabalhando.
Você trabalhou os 9 Trabalhei meses. de barrigão mesmo, sem parar. Gente, Ponta a por ponta. favor, É, você já estava como delegada. já tava como delegada. Nossa. Barrigudíssima, que eu sou pequenininha, pra quem... Eu tenho 1,57 de altura. Menina, E eu mas sou... quando chegavam os BOs mais, Ah, eu tinha... Ela... você põe uma música pra ela e conversava com os Aline, BOs? eu sou, assim, eu sou animada, viu? Eu gosto... Ah, Eu sou animada, eu tento, né? Eu acho que eu sou musical. Tá. Fala, como delegada musical? Quando eu gosto de me animar, eu boto uma música bem eu alegre. sabia que você gostava de música. Sabe? Às vezes eu tô triste, eu boto uma música triste. Tá. Mas assim, a Aline acompanhou nas festas e acompanhou na delegacia também. Também. Então, por exemplo, já fiz... Eu lembro de alguns locais que eu ia, né? Aham. Locais, assim, de suicídio, até Difíceis, homicídio. né? Ela ia comigo, eu tava lá barrigudíssima. É, Eu aguentei ponta a ponta os 9 meses. menina. do Doía céu. muito, minha barriga... Tinha um momento assim que... quando depois dos 7 meses foi difícil. Nossa. Foi muito difícil, porque em Tapsirica, eu tava no plantão, então respondia por Embu-Guaçu e a Tapsirica inteira, né? Que lá são 2 delegacias no município. Então, Tá, eu tava na central, então eu respondia por toda a área. Então, muitas vezes tinha que deslocar, tá. né? Eu pedia apoio dos meninos, assim, ó. Alguém dirigir. Os meninos da guarda de Embu-Guaçu me ajudavam, de Tapsirica também, Tá. né? No deslocamento, porque às vezes eu tinha dificuldade um pouco na estrada. Uhum. Então, era ocorrência, né, que eles estavam apresentando. Então, eu, humildemente, eu pedi essa Nossa. gentileza, né? Os meninos mesmos da Polícia Civil, né? Assim, porque tem cadeia lá, né? Nossa. Tem a cadeia de trânsito, a custódia se faz em Tapsirica. Então, os Nossa. presos estão lá, então a responsabilidade, né? Muita. Isso. E eu fiz revista, barriguda, porque eu era a única mulher. Por vezes no plantão, né, na troca, tinha outra mulher para, né, para revistar outra Sim. mulher, né, entrar. Então, Isso. eu tinha que revistar. Nunca fiquei de frescura. Assim, então eu encarava. Você ia Encarava. e Encarava. tudo bem. Dos 7 meses para os 9, eu senti muita dor. Tá. Eu Daí senti você muita foi dor. recolhida? Não. Eu quis seguir. Menina. Né? Porque não é uma coisa natural do corpo, né? Tá. A gente Mas não você aguentou, eu doutora aguentei. Michele, você tava lá, Eu aguentava. pronta. Eu aguentava, eu descansava à medida que eu podia. Gente, Comi que muito. Quem não come, né? Ai, adorava Gente, lá. uns Tentava não comer porcaria, mas assim, sempre tinha um sanduíche, um suco de laranja e batata frita. Perfeito. Ou seja, a Aline adora batata frita. Ai, gosta. Não, mas assim, aí quando eu lembro que tava marcada a minha cesárea, né? Tá. Foi um sofrimento, porque na verdade ela veio antes. Ah, é? Ela veio antes, assim, eu passei um perrengue danado. Muito antes? Por exemplo, era quinta-feira. Tá. E era o meu médico que ia fazer a cirurgia. No Ok. fundo, ela veio, tipo, numa terça, eu comecei às 3 horas da manhã a sentir dores, e eu falava assim, ai, gente, não, vai passar essa dor. E eu não tava entendendo, porque mãe de primeira, essa dor vai passar, e terça, 3 horas da manhã, começa. Eu só sei que eu dirigi, eu tava morrendo de fome, de vontade, eu fui na padaria sozinha, eu comi pão de queijo, eu tomei suco de laranja. Nossa. Aí fui pra casa, porque aí, né, aí fui pra casa, eu não tava de plantão, né, Ai, porque eu pelo já tinha menos- avisado os meus amigos, não dá um beijo, doutor Renato. já porque tava eu- de plantão lá os outros. Aí eu já tava pessoas. meio que avisada que ia nascer, porque depois que... Aí a gente encaminha toda a documentação, Tá. a partir da data de nascimento, com a certidão de nascimento da criança, para ter toda a Sim. burocracia, né? Então ela tava marcada pra uma quinta-feira, ela veio na terça, e eu achei assim, que ela não ia nascer. Então eu fiquei das 3 da manhã até 5 horas da tarde. E aí eu falei, não, gente, não é possível. Não é essa dor. Não é essa dor. Até aí eu, ignorante, falei, não, fui na minha... Aí fui pra casa da minha Você minha suportou avó. essa dor até 5 horas da tarde? Fui pra casa da minha avó, aí almocei, lógico, né? Porque eu tava boquinha nervosa, até hoje, comida... Almocei, minha avó ficava olhando, eu dirigindo, aquele barriga, sabe assim? Aí eu voltei pra Nossa, casa, fui gente. tomar um banho quente. Não, tudo pronto pra ela nascer no chuveiro. E aí eu liguei pro médico, aí sim eu liguei pro médico, olha só. Meu Deus. Deu 5 horas, falei, doutor, o senhor me desculpa, eu tô ligando pro senhor, mas eu tô sentindo uma dor desde 3, mas eu tô achando que ia passar. E começou a Tá aumentar a contração. aumentando. Uhum. E aí eu fui pro Santa Joana, né? Tá. Era o meu hospital. Cheguei lá com daquele jeito, eu nunca
Foi normal Foi dela ou não? Não, não foi, mas Tá. a médica queria que fosse, mas eu pedi pra que Não, eu não tava aconteceu aguentando. isso comigo também. É, porque era uma barriga extremamente enorme, assim. Eu não E ela era consegui. muito grande, né? E, E a mui- gente é pequena. e nós somos pequenas, e eu É, falava. então... Aí eu chorei muito, né, no hospital, porque quando estouraram minha bolsa lá e comecei a sangrar, eu chorei demais. E aí ela nasceu, resumindo, assim, eu lembro que a enfermeira, quando ela nasceu, aí a enfermeira perguntou o que a mamãe é e o papai é. Aham. Aí quando eu falei que aí eu tomou um susto, Todo eu falei, não mundo. tá tudo certo. E aí eu tive uma complicação no parto, É né? mesmo? Tive uma hemorragia, demorou. Nossa. Porque ela nasceu, graças a Deus, Senhor, muito obrigada, Senhor, é maravilhoso. Uhum. Ela nasceu perfeitinha, tudo. E aí eu tentei não ficar calma, não ficar nervosa, né? Uhum. Porque, tipo, deu uma complicação, era pra fechar logo, né? A gente sabe que cesárea Sim, é um término rápido. E não, meu útero todo foi pra fora, porque tinha que cauterizar tudo, não sei se... Ficou Porque na ela ficou cirurgia. encaixada, né? Eu acho que na hora de tirar, assim... Era E quase eu falei pro médico, doutor, tá tudo certo. O importante é a criança. Nossa, olha isso. Eu falei pra ele não ficar, sabe assim, porque eu queria me acalmar, eu não queria que eu ficasse com alteração, alterada, Tá. e eu precisava me acalmar, eu rezava por dentro, né? E tanto que a minha anestesia passou rapidamente, no final deu tudo certo. Nossa, que Mas eu bênção. passei depois que ela saiu assim, eu acho que eu fiquei quase umas 2 horas na sala de parto. Você não vinha. Só veio. Mas foi tudo certo, assim, né? Você vê, né? O que a gente fala, né? A gente, né? Né, nenhuma ocorrência é igual, nenhum parto é igual. Não. Por mais que a gente queira, né? Eu queria sempre, eu quis sempre o bem-estar, né? Tá. Da neném. Então, assim, pra mim, eu coloquei na minha cabeça que o bem-estar pra ela ali, o meu achismo, tá? Não tô recriminando, eu queria ser mulher pra ter um parto normal, mas eu acho que eu não ia conseguir. É verdade. Entendeu? Eu não ia conseguir. Então, pro bem-estar dela, tantas coisas que a gente vê assim, né? Tipo, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir ou não? Eu achava que a cesárea ia ser em razão do meu biotipo. Tá. Ela grandona, ela nasceu com, acho que foi quase 3,600. Bastante, né? Ela, acho que foi 52 centímetros. Nossa, ela é grandona. Um pezão. Um pé grande. Um pezão. Então, assim, aí ela veio, né? Que linda, eu tive um sofrimento, né? Aí passou. Ninguém me contou que às vezes na hora da gente dar uma mamar ali, sangra, né? É, a parte mãe, né? A parte mulher, a parte que dói, a parte que... Mas eu tive o meu resguardo, assim, com a minha mãe, com a minha tia, agradeço a elas que me ajudaram. Que bom, você teve uma então, rede de assim, apoio. foi difícil, né? A gente fica muito debilitada. Muito. Nessa hora você sentiu, assim, que a Aline deu uma caidinha, tipo... Aline, não, eu fiquei... Que a doutora Michele deixou, ficou de lado. Angélica, pra você ter noção, quando tava chegando 7 meses, 8, 7 meses que era a licença, né? 6, que já tava terminando, eu tinha que voltar, eu pensei em pedir exoneração do cargo. Sério? Sério. Eu falei, não, minha filha em primeiro lugar. Entendi. Eu não quero dar um sentimento assim. Eu falei, não, eu vou pedir exoneração. Veio tudo junto. Eu falei, eu preciso cuidar dela, não vou ter ninguém pra me ajudar. Porque eu acho que o que é difícil pra nós, assim, que trabalha, é ter a rede de apoio, ter alguém. Exato. Né? E o nosso trabalho é um pouco diferente, porque não tem hora pra sair, né? Então, como que vai ser? Precisa ser mais apoio diferente, ainda, né? É diferente. Precisa ter 24 horas de apoio. Então, né? eu cheguei a pensar isso. Nossa. Eu tava muito, assim, sensibilizada. E depois que ele nasceu? Porque era tudo o que eu queria. Exato. Foi depois que ela nasceu, né? Assim, ela já tava bebê. Sabe, bebê, eu dei o máximo, né, de peito, né, pra ela. Você tava pra voltar já? Eu já tava pra voltar. Eu falei, não, eu vou pedir exoneração, eu vou ficar com a minha filha. Porque ela foi a razão de tudo, né? A gente pensa assim. Nossa, mulher, a gente dá uma... É bem isso mesmo. É um sentimento que, né, cada mãe... Vem acima de qualquer coisa. Vem acima de qualquer coisa. É incrível. Não tem até eu falei, não, vamos seguir, vamos ver como que vai ser. Será que eu vou conseguir? Né? Aí eu tirava plantão, né? Tirava plantão noturno. Quando eu chegava, ela tava acordando. E aí eu ficava com ela. Nossa. Né? Eu ficava com ela, eu não dormia, né? Porque ela ainda era bebê até o máximo que pôde. Tá. Então, assim,
Eu só dormia, às vezes, 1 hora. Quando ela ia dormir, tipo, 12:00, 1 hora ela dormia, porque eu chegava de manhã, ela estava acordando, mas eu não Sim, dormia à noite, concorda? Então claro, eu tinha que vinha ficar direto. ficar com ela, tal, mas deu tudo certo. Porque o que eu primei o máximo de tempo enquanto ela não ia pra escola. Eu não abria mão disso. Fantástico. Eu falo para as pessoas, e quem me conhece sabe, eu não me vendo. Tá, Eu não sou vendida, eu fiz tudo pelo bem-estar dela. tá. Eu mato e morro por ela. Ótimo. Ah, o leão mesmo, Michele, isso, um leão. Eu Eu não vou também, ficar fingindo que eu não sou, não. tô começando a achar que eu tô igual você agora. Eu acho que toda mãe, né? Toda mãe. Acho que não é toda mãe, Ai, acho que eu não somos nós, sei. Eu não são as sei. mães mais feras, eu As mães, diria. as mães, eu admiro, assim, ter a Aline, eu vou falar aqui, eu vou abrir meu coração. A Aham, Aline me possibilitou quebrar preconceitos. que lindo. A ser mãe, pra mim, me tornou uma pessoa melhor. Ai, que lindo. E as crianças, elas ensinam pra nós Muita coisa. como é fácil a gente lidar com o outro. Porque a gente, às vezes, tem problema com alguém. Uhum, Então, assim, eu tirei mais, com certeza, a minha vaidade. total, Assim, né, né? Então, tudo que acontece é pra gente melhorar. De é coisas verdade. ruins, eu tenho certeza, Uhum, né? Eu passei por um momento difícil na minha vida e eu tô tentando me reerguer agora, sim, assim, né? Superar. E eu tenho certeza que tudo que vem pra ser uma coisa ruim pra gente, depois a gente tem que tentar tirar alguma lição de como você perfeito, melhorar como pessoa. perfeito. Sem falar, isso não é conversa fiada. Aham. Como que a gente melhora, né? E você não tirou férias nessa época? Só na parte quando você teve a neném, você ficou ali Assim, aí eu aquele contei. E assim, a período. gente. Porque polícia, assim, a gente tira férias, mas a Não cabeça é tá. bem férias, Então, né. assim, hoje, né, eu vou tentar, né, me olhar mais pra ela, até, né? Tá, Porque as férias não é mais da mãe, é da criança, exato. né? Tô Com programando aí as férias com ela, que é as férias escolares, assim, ótimo. fazer o aniversário, porque é férias com aniversário. Eu também a gente nasceu no mesmo mês. Ah, A gente que nasceu, legal. nascemos no mesmo mês. E é uma bênção, criança é uma bênção. É a força, né. É a tua É, força, eu eu, não, acho eu que é espero. o que faz te acordar todo É, dia e a gente tenta ser boa pensar mãe, não é que a gente, né, a gente vai errar muito, as mães erram, né? uhum, A uhum. gente erra tentando acertar. É. Mas assim, eu tô chocada, assim, de ver a mulher que está por trás da doutora A Michele. menina, Ah, nossa, você é fantástica, porque assim, você falou de liderança com uma sutileza fantástica, que é justamente isso, você trabalha com dentro de uma delegacia, né, dentro de problemas que não são das outras comuns pessoas, e né? são graves, são São coisas graves. ninguém chega lá com um problema leve, né. Eu acho assim, a gente tem que ter firmeza, né? Aham, Porque não ser autoritária, mas ter firmeza, perfeito. né? Eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito, às vezes, de se impor, né? Tá, Então, assim, eu acho que a liderança todos nós somos líderes. Toda perfeito. mulher, dentro de casa, a gente já é líder. Aham, aham. Né? Então, assim, como que eu faço? Então, quando a gente chama a responsabilidade e isso tá acima da Michele, tá acima do eu, tá acima da mãe, tá Uhum, acima de tudo, né? Porque eu sou mãe, minha filha tá em primeiro lugar, mas às vezes perfeito. ela também se sacrifica, porque quando eu não chego, eu não pego ela, que eu tenho que estudar com ela Nossa, 9 horas da noite, meu para ela Deus. acordar às 5 da manhã, ela também tá se sacrificando diretamente, Tá. porque o serviço acaba estando um pouco à frente, porque naquele dia aconteceu dessa forma, Uhum, uhum. entendeu? Então, acaba sendo um efeito dominó. Mas você concorda que o exemplo que você está dando é de superação a todo momento para tua filha? E para mim também, Para você né? também? Porque eu preciso estar bem para mim Sempre. cuidar das pessoas. Exato. E o que que eu faço? Às vezes eu nem tô bem, mas eu tenho que estar. Tá. Mas você procura fazer algo Eu, para pro- isso? eu tento procurar, eu tento andar. Isso. Não que eu consiga fazer exercício, porque eu É, gostaria até de ir na. Ai, gente, adoraria. academia. Eu não consigo, Não porque eu dá. não tenho tempo. Mas às vezes eu ando no parque, eu ouço Tá, uma música que eu gosto. Eu tá. gosto de dançar. Ah, a Delia gosta de dançar assim. É, Então é uma forma de escape. Eu preciso me sentir bem. Ou tem perfeito. que estar com a minha cabeça boa, Exato. ouvir, sabe, assim, para mim tratar o outro, porque eu tenho que Exato. estar bem, sempre. Aham.
Aham. né? Eu acho que o bom humor é uma pitada do segredo. Exato. O bom humor, sempre. Não, né, não, assim, comigo, tentar, poxa, tá difícil, mas nós vamos conseguir. Olha, hoje a gente não almoçou, não tem problema, mas vamos comer um lanche, a gente come aqui mesmo. Uhum. Então, o bom humor, porque se eu ficar ranzinza, Nossa, o teu dia é porque eu tenho acaba. problemas, mas eu vou fazer o quê? Eu vou enfrentar. É o que eu falo pra Aline. Eu falo, quando você tiver com medo, reza, pede pra Perfeito. Deus. Você Perfeito. reza, filha. E como que a gente faz? Segue em frente. Perfeito. Porque ela também tem, né? Ah, sim. Toda criança tem seus probleminhas, Ah, escola? né? De tudo. Então, todas as crianças também têm, né? Nós também fomos crianças que tivemos nossos problemas. Sempre. Se a gente olhar pra nós, a gente vai ver as crianças que lá no passado, que teve algum problema e a gente Nossa, colhe. eu sou hipnoterapeuta, sabe o que eu falo? Ah, Ou seja, terapeuta. sim. Eu falo assim, sempre que alguém vem se tratar comigo, eu falo assim, todo mundo tem uma criança ferida. Sim, Todo mundo. todos nós. Porque Mas o que a gente faz com isso? Exato, tratar. Vamos tratar aquela criança. Sim, Se você sabe o que é, é. você tem o tempo todo identificar aquela criança, né? Acolher aquela criança. E eu sou péssima de conta, péssima demais. Eu vou 25, eu vou 2025, 22, 23 anos. Então, esses 23 anos que eu tô na polícia, né? Problema sempre vai ter. O tempo vai urgir, vai passar. Daqui a pouco eu vou me aposentar. Uhum. Daqui a pouco a minha filha tá aí grandona, né? Então, assim, eu falo, tem que seguir em frente. Mas, sabe, não anulando as pessoas. Uhum. Eu sei muitas pessoas que, de repente, não gostam de mim ou fizeram alguma coisa ruim pra mim. Tá. Mas sabe o que eu faço com isso? Eu anulo. Eu não me deixo. Fantástico isso. E isso, eu aprendi A fazer isso. a fazer isso. Porque é isso que não me acorrenta e me faz seguir pra frente. Perfeito. Porque se eu me acorrentar nas mágoas, não significa que eu não esqueci. Perfeito. Mas né, eu sou um ser humano, todos somos. Total. Mas se eu ficar acorrentada nessas mágoas, eu não vou seguir em frente. Perfeito. Fantástico isso. Né? São as âncoras que você vai deixando. A gente tem que deixar essas âncoras. Exatamente. Tchau, oi, seguir em frente. Nossa, e como é difícil, porque às vezes você tem que deixar âncoras... Hoje, aqui estar também no podcast, é uma forma de eu também cuidar um pouquinho de mim. Muito. Porque eu também tô falando. Eu quero que as outras pessoas saibam. Exatamente. Da minha imperfeição. Ah, você é ótima. E assim, Angélica, eu não quero ser perfeita. Eu sei, ninguém é, né? Porque as pessoas idealizam e querem um resultado naquela pessoa. Uhum. Entende? Eu tenho que sempre acertar. Uhum. Mas você é um exemplo para nós aqui. Nós estávamos esperando ela aqui. Não, assim, sabe? Mas a gente entende. A imperfeição, assim, né? Como que eu vou melhorar? Será que eu tô sendo arrogante? Será que né? Será que o que eu posso fazer? O que eu posso acertar? Aqui, você já é maravilhosa, porque Entende? você está dando voz para as pessoas saberem o que é a tua profissão. O que é... E é difícil para nós. Exato. E o olhar que você fala assim, poxa, e a gente às vezes fala, pô, por que aquela pessoa se comporta, por que ela fala daquela forma, por que ela é assim, por que ela é assado, né? Às vezes faz mau juízo de valor. Exatamente. Porque uma mulher não pode ser direta, uma mulher não pode falar, a mulher não pode, sabe, ela não pode se divertir, uma mulher, ela não pode ser, não é ser tudo o que você quer, mas é você não ser inibida e nem cancelada por aquilo que você... Lindo. Não é politicamente correto. O que é politicamente correto? O politicamente correto é eu ser feliz. Perfeita. Mas é lógico que eu vou ter que respeitar os outros, mas os outros também têm que me respeitar. Fantástico. Né? A Michelle não é delegada 24 horas por dia. Talvez as pessoas... né? Ela é mãe, ela vai no mercado, ela pede desconto, ela toma pingado, adoro pingado. Ai, adoro tomar café na padaria. Café da Entendeu? padaria, delícia. Eu adoro perguntar se, olha, corta essa carne pra mim que eu vou fazer essa comidinha pra minha filha. Delícia. Entendeu? Então, você tira esse tempo pra ser quem você né? Aí a gente acaba conhecendo as pessoas, mas por que você quer ter contato com aquela pessoa? A gente não pode tirar proveito. Eu não quero ter amigos pra mim, comigo, pra tirar proveito de mim. Eu quero ter pessoas que gostam da Michelle. Que fantástico. E que gostam da Michelle pessoa, que gostam da Michelle também,
Exatamente. Se não gosta da Michelle como delegada, mas que respeite. Exato. Nossa, a gente fala isso Né? direto aqui no podcast, né, É. gente? Nós falamos muito sobre o respeito. Respeitar as pessoas como elas são e gostarem delas como elas são. Se não Não gosta, gosta, tudo bem, tá tudo a certo. fila anda. Tchau, olha, eu te respeito, legal. É, Entendeu? Porque nessa minha trajetória eu vi muitas pessoas que me criticaram, eu vi pessoas que não gostavam, sem né? dúvida, né? E tá tudo certo. Hoje eu olho, e aí, tudo bem, como é que você tá? Ótimo. Tá tudo certo. Eu segue em frente, ó, posso te ajudar? O que eu posso fazer? Vamos fazer Não. dessa forma. Mas você deu uma lista de muitas pessoas que te ajudaram aqui. É muita gente, muita gente. Então, Eu não posso ser, poxa, não falou meu nome, não, eu não posso ser injusta, né? Muitas pessoas que que me tornaram melhores, Uhum. né? A gente É a gratidão. tem que ter gratidão, É a gratidão. tem que ter gratidão. E a gente é composta disso tudo, de sentimentos, né? Sentimentos que nós somos construídos. Então, sentimentos do amor da sua filha, sentimentos da gratidão das pessoas com quem você ouviu, as senhorinhas que estavam lá. Toda essa gratidão. E às vezes, Angélica, o que volta pra acontece? você. Às vezes as pessoas procuram a delegacia. Às vezes elas não gostam de ouvir alguma coisa, não, Aham. porque a pessoa quer ouvir o que, né? Mas a gente precisa juridicamente orientar de forma correta. Correto. E às vezes é aquilo que a pessoa não quer, mas a Uhum. gente precisa ser honesto Exato, para atender de verdade e ajudar a pessoa, exato. né? E a mulher, assim, as mulheres em si, que elas têm que parar? Tem que parar de uma anular a outra. Ótimo. E outra coisa, uma coisa que causa muita intriga são as fofocas. Nossa. Fofoca, se você for uma pessoa manipulável, Uhum. e a outra chegar e falar assim, ó, fulano falou de você, esse não falou, você já cria uma barreira. Já. Eu acredito que eu tenha sido muitas vezes objeto disso, Uhum. e as pessoas já criarem uma barreira. Eu tô Sim. falando de mulheres. Sim, sim. Né? E eu tenho certeza que algumas coisas ruins ou boas que fizeram, Uhum. era para ser, e o processo foi esse, E que eu tinha que seguir. Sim. Né? Eu queria falar assim, poxa, tô com essa idade e tal, não vou sofrer mais. Eu queria Não. falar, mas eu não vou, não vai acontecer. Entendi. Né? É uma realidade. E como que eu vou encarar isso? Exato. Sabe como que eu vou encarar? Eu vou seguir em frente. Essa frase que você fala é fantástica. Eu vou seguir em frente. Sempre seguindo em frente. Mas eu vou pedir a Deus. É. Ninguém vai tirar. Porque, assim, ó, o que acontece? A gente tem que ter fé. Uhum. Como que a gente vai ter fé? Sempre louvando a Deus, orando Uhum. e tendo, né? Eu acho, cada um com a sua religião. Sim, claro. Porque existe você ir, por exemplo, à igreja e participar de um ritual. Ó, tô indo na igreja todo dia. Mas você tá mesmo com Deus? Como que você consegue colocar isso em prática? Exato. Você ir e participar de um ritual, qualquer religião, e você estar com Deus. Os juízos de valores que a gente faz, às vezes, das pessoas. Entendeu, não? Da onde você menos espera, é dali que você vai tirar uma palavra amiga. Porque a ajuda não é só material. Não. Mas uma palavra amiga, uma força de sustentação. E ultimamente eu tenho conversado com algumas pessoas, diversas, que estão passando por dissabores, sabe? Processos ruins. Mas elas estão seguindo em frente. E às vezes são pessoas até que têm poder material, aquisitivo, assim, sabe? Sim. E tá também tendo problema. Não é É óbvio que uma pessoa que de menos condições, ela vai ter mais problemas, porque às vezes ela não pode suportar passar necessidade. Quem quer passar necessidade na vida? As pessoas não merecem isso. As pessoas têm direito à alimentação. As pessoas têm direito a estudo, à segurança, à saúde. Correto. Né? Eu, como uma garota da periferia, posso te dizer. E eu acho isso fantástico. Porque tudo que eu passei e ainda convivo, eu trago de experiência. Para ter empatia de verdade com a pessoa. E você trazendo isso... Você entende? Para dentro do teu trabalho. Um olhar... O olhar sabe, da dor, o olhar da necessidade. Daquela pessoa, né? Muitas vezes, né?
Existem criminosos, existem pessoas que às vezes acabam acontecendo deslizes Sim. por algum motivo, naquele furor, naquele frisson, Uhum. que acaba acontecendo e vão responder, sabe? Sim. Né? E esse olhar da justiça, né? Da justiça Do justo. do justo, Não exatamente. quem é justo é Deus, Isso, né? né? Quem é justo é Deus. Mas o poder de uma caneta não, né, não é para destruir a vida de ninguém, Exato, né? E eu me sinto instrumento. tá. A gente né? Eu me sinto instrumento. Eu mandar um beijo aí pra doutora Elizabeth Sato também. Uma vez eu ouvi uma frase dela que quando uma pessoa, que é dela, né? Aham. Que quando uma pessoa vai num distrito pra você e você atende, é porque é pra você atender aquela pessoa. Que incrível. Não há uma razão, é inexplicável. É incrível, ela vai direto pra Sabe? você, né? Porque a gente, né, às vezes é pra você atender. Concordo também. Não sei porque naquele dia te procurou alguma coisa. É Nossa, Michelle, verdade. você mistura razão com coisas divinas, isso às Divinas, vezes, né? exatamente, A gente né? não sabe, né? Talvez. E por isso que eu me sinto instrumento. Então eu tenho que dar o meu melhor. E esse olhar holístico que você tem, ele vem de uma história de vida. Sim. Uma história, você contou uma história aqui fantástica de vida desde a sua infância, um pouquinho que você me contou agora, É isso. até toda a sua... Eu tenho mãe, minha mãe é viva, meu pai faleceu, eu Exato. conheci meu pai com 17 anos. Né? Então, assim, aí eu fui cuidar, eu falo que eu brinco não, que eu sou adotada. Um abraço pra minha avó, que é minha mãe, ela é bisa, te amo, que ela é mãe, vó e tataravó. Não, ela é mãe, vó, bisa e tataravó. Gente. Ela tem ela fez 93, acho que agora, anos. Que linda. Então, assim, eu falo que eu, né? Um beijo pra ela. Então, Dona Maria. Dona Ela Maria. é uma fofa, ela me criou também. Que linda. Se eu sou isso, é graças à minha mãe, à minha avó, às filhas dela. Então, eu tenho uma história. Que lindo, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem uma história, né? Difícil. Todo mundo tem. Todos, sem exceção. É difícil viver. E viver feliz é uma escolha. Né, assim, com a Nenê, eu sou muito, eu brinco com ela, eu fico bem criança, eu danço, eu brinco, eu ponho música. Isso. Ela fala, ai, mamãe, para com isso. Não, é alegria. Eu falo pra ela que ela tem que ser alegre, divertida. Isso. E eu falo, quando você não conseguir, que você tem que insistir, persistir. Exatamente. Não desista. Não desista. Principalmente o outro deixar você triste, né? Não permitir isso, que nem você falou. É porque hoje as famílias são pequenas, né? São. Então, normalmente tem no máximo 2 filhos, 3 ou 1 ou 2. Então, assim, eu quero que ela, não que ela seja uma leoa, mas que ela saiba lidar quando a mãe dela não estiver mais aqui. Entendeu? Criar literalmente pro mundo, né? Eu quero que ela saiba, né? Com os desafios dela, né? Eu quero que ela saiba lidar com isso, né? Com todos os desafios que ela tem desde a escola, que ela saiba se virar, entende ou não? Que ela saiba se defender. Exatamente. Né? Porque as famílias são pequenas hoje, né? E você tem um exemplo total de todas as inseguranças do mundo, né? Insegurança. Então você tem essa possibilidade de ser uma mãe orientadora, de uma mãe que está ali não só para proteger, mas para orientar. Porque não adianta a gente proteger, a gente vai proteger quanto tempo, né? Isso. Mas assim, eu protejo. Eu tenho uma você é leoa, né? Eu sou leoa. Mas assim, na medida do possível. Na medida do possível, né? Que a gente não tá 24 horas. É assim. É difícil. É difícil. E assim, para mim, dentro da sua visão de mundo, assim, para mim ficou muito claro a força feminina que tem dentro de você, de luta, de vida, de exemplos diversos, não só de uma mulher que tem uma carreira divina, mas uma criança, né, que tem uma história divina. Então, assim, eu tô admirada, eu tô orgulhosa, eu tô emocionada de estar com a doutora Michelle aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que seria finalmente uma pergunta, infelizmente, mas eu ficaria 3, 4 horas ou dias com você conversando. Mas me diga uma coisa, se você, com toda a tua experiência, com tudo isso que você vive no mundo hoje, nesse mundo que tá difícil viver, qual
a orientação você daria para a sociedade? Olha, o que que eu diria, assim, para homens e mulheres, né. Uhum, Eu acho que a gente tem que ter mais amor, primeiro, uhum, e não perder a esperança. Mas como que a gente não se perde a esperança? Porque a gente se vê sozinho, muitas vezes, uhum, sozinho de alguma forma. Então, se agarrar em uma religião eu acho importante, em Deus. uhum, Hoje, toda vez que eu penso que eu tô sozinha, eu falo: "Não, Deus está comigo", uhum, né. Eu não tô sozinha, eu sou filha dele. Ele tá me tirando, mas ele vai me mostrar algo bom pra mim. uhum, E eu tenho que repetir isso, né. Eu tenho que uhum. ser luz pra alguém. Eu tenho que acender algumas luzes de outras pessoas, Lindo né. isso. Então, assim, se a gente tiver amor, a gente tá bem. Você vai tratar bem seu filho, você vai tratar bem a sua mãe, você vai tratar bem a as crianças, você vai tratar bem o seu irmão, os seus familiares e os estranhos. Perfeito. Mas às vezes, Angélica, às vezes, nós somos pegos em situações difíceis, Sim. que estão as pessoas mais próximas da gente, que às vezes nos traem. E como lidar com isso? Uhum, É óbvio que o ser humano vai ter um sentimento de rancor, uhum. até de vingança, mas ele não pode se deixar levar por isso. Perfeito. E aí, quando eu tô com a minha dificuldade, né, de trabalho, que eu não consigo um trabalho, aí eu vou lá, então eu vou me drogar e vou cair na Uhum. depressão e vou assaltar e vou cometer. Como que eu consigo me energizar? É muito difícil você sozinho conseguir isso. Verdade. Mas se você tá sozinho, vamos dizer que você não tem a sua mãe perto, Uhum. você não tá numa posição confortável. Tá. Eu acho que buscar a Deus Uhum. é uma forma de você pedir socorro. Tá. E de você se agarrar, ter essa fé que vai melhorar. Mas, ou Uhum. poxa, barriga vazia, não. Mas ali entra a tua parte de falar assim: eu tô aqui, eu tô passando por um problema, eu tô sozinho, mas eu não vou desistir, eu vou Uhum. atrás. Você Uhum. sabe que quando eu fui pedir meu primeiro emprego, que eu Hum. fui pedir meu primeiro, eu recebi um não. E eu chorei bastante, Aham. né? Porque antes de estar na polícia, eu trabalhei 3 anos na empresa privada. Hum. Então eu já tenho 23, com 3 tenho 26 trabalhado, Que né? bom. Então, então, mas o meu primeiro, então assim, quando eu recebi os meus nãos, eu chorei. É bom chorar. É bom a gente botar o sentimento pra fora. É bom a gente, assim, não ficar, sabe, incomodado com o que o outro vai pensar. Porque Exato. tem pessoas que vão ter chances e todos nós temos chance. Você vai subir nesse trem e Uhum. embarcar ou não? Quem fez o que foi determinante para minha carreira foi o estudo. Mas estudei em colégio Perfeito. público. Lindo isso. Eu não estudei em colégio privado. Quer dizer que eu estudei dos 6 anos aos 17 em Eu colégios também. públicos e vários. Porque eu me mudava, de acordo com eu mudava de escola. Aí dos 17 aos 28, eu não estudei. Eu Hum. tive que fazer, é lógico, né? Gostaria eu de ter uma chance de Sim, estudar numa USP da vida, de ter sim. tido a oportunidade de ter mais base para me enfrentar Passar. numa faculdade pública, para mim não gastar. Mas não, mas Uhum. Deus quis que eu estudasse dessa forma. Agradeço lá, Uhum. né? Tanto Ah, é que você tá aqui, isso. né, Hoje eu hoje. sou amiga do dono É. e eu agradeço a ele, porque ele tinha um sonho. O Dr. Joel tinha um sonho e ele ajudou muitas pessoas. Entende ou não? Fantástico. Porque as pessoas iluminadas ajudam outras. Não é fácil ser empresário. Não. Não sei se você está me É entendendo. muito, Então, quando né. você se dedica a uma causa, né? A gente está no campo policial, mas tem alguém que está na educação, tem pessoas fantásticas que estão na saúde, Exato. tem pessoas fantásticas que estão na política também. Verdade. Quando você se dedica e se dá o seu melhor, você consegue fazer Com que a acontecer. e uma sociedade
ter um movimento para Se a mudança. gente, então nós vamos desistir? Não. Porque tá tudo ruim? Pelo contrário, esse podcast aqui é para não desistir. Nós vamos desistir? É lamentável a criminalidade, mas nós vamos desistir? Nunca. E quem quer sair dessa vida ruim? Precisa ter oportunidade. E quem quer sair? Eu sei que tem pessoas que às vezes querem Sim. sair. Tem pessoas que ou nunca vão sair porque Não. fez daquilo um estilo de vida. Uhum. E aquelas, nós vamos virar as costas? Não. Nós vamos virar as costas? A gente não pode virar as costas, né? Cada um no seu campo, atuando, pode fazer o melhor. E como você falou, tendo amor pelo próximo, é o caminho da resolução de uma sociedade que está doente. Como que a gente vai plantar aquilo? Né? A gente tem que plantar a felicidade, tentar plantar, por mais que esteja ruim, mas eu não consigo. Tudo bem, Você olha. não vai conseguir sozinha. Sozinho você não vai conseguir. Então vamos pedir Exato. ajuda. Tem que, acho que, né? Ah, mas então vamos ter humildade de reconhecer que você precisa de ajuda. Perfeito. Eu também preciso de ajuda, às vezes. Então eu gosto de desabafar e falar com uma pessoa ou outra. E eu prefiro ser eu e ser sincero para a pessoa me criticar e falar, você tá errada. Às vezes a pessoa fala assim, não quero falar, porque... Não, você tem que falar. Exato. Você tem que falar pra mim. Ai, não, olha, eu aceito, tá tudo certo. Porque é bom a gente ter esse viés de crítica. Por isso que eu te disse, eu não quero ser perfeita. Perfeito, não ser perfeita. Eu não quero ser perfeita. Eu quero tentar errar o menos. Mas assim, a perfeição vai exigir o quê? Ah, ela não pode errar. Ela não pode isso. Ela fez isso. Muitos juízos de valor, muitos julgamentos, sabe? Muitos julgamentos, assim. É lógico que a gente não pode guardar mágoas. Ninguém, mas a gente também não precisa estar com uma pessoa que faz mal pra gente. Perfeito. Né? Nós somos seres humanos. A gente tem que dar o perdão. E eu gostei muito da parte que você falou das âncoras. Que você vai deixando tuas âncoras. Eu vou ficar com aquilo, as correntes, porque você concorda que quanto mais você tá assim, deprimida, ou você... É lógico que num primeiro momento você fica chateado. Sim. Mas tem que passar. Você não pode acimentar aquilo no teu coração. Não. Entendeu? Sabe? Petrificar aquilo no seu coração. De jeito nenhum. Nossa, lindo, maravilhoso. Amei tudo isso que você falou. Eu faria outro podcast, eu vou convidar ela de novo, gente. Porque eu falo demais, né? Não. Você tem muita história para contar ainda. E a gente falou um pouco de polícia, a gente pode falar outra oportunidade. Exatamente. E então, assim, muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é muito difícil, mas você tem portas abertas para vir aqui, desabafar, ser a Michele que você quer ser, falar. Podemos até pôr música a próxima vez. Se você quiser, e a gente vai dançar. Não, eu digo assim, porque as pessoas pensam que a gente... Não, a gente é uma pessoa comum, exato. Que a gente vive, a gente, né, tem o nosso momento de descanso, o nosso momento de lazer, nosso momento profissional, né? O policial é 24 horas, mas a gente precisa se energizar, né? A gente precisa estar bem, precisa ter uma válvula de escape. Tem gente que vai correr, vai fazer boxe, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma dança, vai sair, vai falar com as amigas. Exatamente. Né? E aí, quando a gente tá num momento mais íntimo, a gente chora também com amigo, com os amigos, né? Exatamente. Desabafa. Vem pro podcast, vem tomar um café, vai tomar água. E agora a gente saindo daqui, você vai ver o que nós vamos falar. Nós vamos tricotar pra caramba aqui, viu? Doutora Michele Santana, você é uma luz. Imagina. Muito obrigada. Você conseguiu ser essa luz que você tanto queria. Amém. Que continue assim, né? Que Deus me coloque nos trilhos. Não saia assim dando os trilhos. Você tá. Muito grata, tá? Obrigada a vocês. Obrigada a todos os ouvintes e a todos que tiveram essa presença maravilhosa aqui com a gente.